Glória ao nome do nosso Deus. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia de vocês no livro de Atos, capítulo 4. Atos 4, nós faremos a leitura a partir do verso 23. Livro de Atos, capítulo 4, verso 23, e a Escritura Sagrada diz assim: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas e sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor. Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Deus, por mais esse dia em que nós estamos na Tua presença, Pai. Nós te agradecemos por mais esse dia onde nós escolhemos nos reunir, Pai, como igreja, para adorar ao Senhor. Onde nós podemos, Senhor Deus, mais uma vez aprender da Tua palavra. Deus, essa palavra que muitas vezes nos constrange, muitas vezes nos exorta, Deus, está aberta diante de nós. E é por meio dela, Senhor Deus, que nós vivemos nesse mundo caótico, Deus. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que deixe de lado, Senhor Deus, o que vai ser aqui como apenas um discurso, e que seja o Teu Espírito Santo a falar com o Teu povo, Pai. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, Deus, ensina-nos mais uma vez, Deus, e que saiamos daqui edificados pelo Teu poder, Pai. Santo é o Teu nome. Amém. Amém, irmãos. Bom, o capítulo 4 do livro de Atos, ele nos conta, ele narra o desfecho do que acontece no capítulo 3. No capítulo 3, nós temos ali, sendo narrado, a cura de um paralítico, a cura de um aleijado. E esse evento talvez seja um evento dos eventos mais conhecidos por nós, por conta da frase clássica que o apóstolo Pedro, junto com o apóstolo João, falam para esse paralítico. É naquele momento, quando eles estão se dirigindo ao templo, porque era o horário da oração, se aproximava ali das 3 da tarde, é nesse momento que eles encontram com esse paralítico e ele clama na porta do templo por esmolas. E então vem a frase clássica: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus. E esse homem é curado instantaneamente. E então todas aquelas pessoas que estão ali presentes ficam alvoroçadas, ficam todas encantadas com aquele milagre. E é nesse momento que Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a discursar e começa a falar: olha, por que vocês se espantam? Vocês pensam que esse homem foi curado pelo nosso poder? Vocês pensam que somos nós que fizemos alguma coisa? Não, esse homem foi curado pelo poder do nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram. Esse homem foi curado pelo poder do nome de Jesus, aquele que vocês rejeitaram como Messias. Mas olha, ainda dá tempo. Esse Jesus que morreu por conta da rejeição de vocês, morreu pelo pecado de vocês.
E ainda dá tempo de vocês se arrependerem e o pecado de vocês ser cancelado. Pedro, diante daquela situação, começa a pregar sobre o Evangelho, começa a pregar sobre o Cristo crucificado e chamar aquele povo ao arrependimento. E é bem no meio desse discurso, enquanto ele ainda falava, que os sacerdotes, que ficaram bastante incomodados com aquela situação, primeiro porque eles estavam pregando sobre Jesus, segundo porque Pedro estava ensinando no templo, e era prerrogativa dos sacerdotes ensinar. Portanto, diante daquele alvoroço, diante de toda aquela situação, os sacerdotes e um grupo de saduceus, que ficaram bastante enfurecidos com aquele ato, chamam o capitão do templo e resolvem prender os apóstolos. Eles são presos então, e o texto diz que no dia seguinte, reuniram-se então o Sinédrio, que era ali o grupo de maior autoridade de Israel. Ali estavam presentes Anás e Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E então, eles começam a debater, discutir o que eles fariam, porque aquele homem foi curado. Eles não podiam negar o que havia acontecido. O texto ainda é enfático, Lucas é enfático em dizer que esse homem já passara dos 40 anos de idade. E ele faz isso para poder deixar claro, olha, um milagre aconteceu, porque se trata de um paralítico, de um aleijado de nascença, com 40 anos de idade, conhecido pelo povo. As pessoas com certeza o viam diariamente pedindo esmolas na porta do templo, e de uma hora para outra, ele está pulando, saltitando, feliz com o que Deus havia feito na vida dele. É tanto que o texto diz que a multidão glorificava a Deus por aquele feito. Diante dessa situação, o Sinédrio não tem outra opção senão soltar os apóstolos, mas antes faz inúmeras ameaças e diz, olha, não falem mais sobre o que aconteceu, não falem mais sobre Jesus. Eles tinham a preocupação que Jesus, esse caos causado em Israel durante 3 anos, pudesse retornar através dos seus discípulos. Então ele tenta calar os discípulos, e é nesse momento que Pedro, cheio do Espírito Santo, faz uma pergunta a eles: olha, pensem um pouco, julguem entre vocês, importa-nos obedecer aos homens ou obedecer a Deus? Nós não podemos parar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. E diante disso eles não têm outra opção, eles soltam os discípulos, fazendo inúmeras ameaças. E olha, irmãos, nós temos vivido recentemente, ultimamente, num mundo muito difícil, num mundo muito complexo. Nós temos visto e passado por percalços enquanto igreja. Nós sabemos as dificuldades que têm surgido e os enfrentamentos diante de inúmeras mudanças que vêm acontecendo repentinamente. Tudo isso tem provocado um cenário cada vez mais hostil aos cristãos. E quando nós olhamos para a vida desses discípulos, quando nós olhamos para os detalhes dessa história, nós podemos aprender muito, porque esses homens estavam passando por uma perseguição, estavam passando por um problema, e eles tinham passado por altos e baixos durante o ministério de Jesus. E as pessoas hoje, muitas vezes, diante das situações difíceis, diante das perseguições, se sentem abaladas, se sentem desesperadas. Elas perdem a esperança na palavra de Deus, perdem a esperança no Evangelho, perdem a esperança na igreja, diante das dificuldades. Elas se deixam abalar por conta das perseguições. E isso por quê? Porque elas idealizam um evangelho diferente do evangelho de Cristo Jesus. Elas criam
um evangelho, criam uma ideia de cristianismo que diverge da ideia imposta pela palavra de Deus. Um cristianismo que não pode ser abalado pelo mundo, um cristianismo que não pode passar pelos problemas dessa vida, que não pode sofrer nessa terra. Um cristianismo que não pode ser perseguido, que não pode ser confrontado. Elas idealizam um mundo pacífico, um mundo fácil de se viver. E isso diverge das palavras do próprio Cristo. Esses homens viveram algo semelhante, porque eles também projetaram em Cristo Jesus um Messias diferente do Messias das Escrituras. Eles enxergavam nele a esperança de um líder político, de um líder militar, de um líder que promoveria uma paz humana. Um líder que talvez daria um golpe de Estado, que expulsaria o principal opressor do povo de Israel, que era o Império Romano. Esses homens idealizaram algo diferente do que a palavra de Deus diz. E então, eles viram Jesus, aquele do qual eles não poderiam negar ser o Messias, diante de todas as evidências, diante do cumprimento de todas as profecias. Eles tinham certeza, como Pedro afirma lá em Mateus capítulo 18, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles tinham a certeza de que Jesus era o Cristo, de que Jesus era o Messias, mas eles veem esse Messias ser derrotado por Roma. Eles veem esse Messias ser morto pelo império que eles achavam que o Messias venceria. E aí, a esperança foge do meio deles, eles se desesperam, exatamente como esses hoje se desesperam. Eles não conseguem vislumbrar um horizonte diante dessa situação, porque eles idealizaram algo que a Escritura não diz. Porque eles construíram uma realidade irreal. Isso é pleonasmo que fala, né? Mas então, ao terceiro dia, Jesus ressurge dos mortos e aparece diante deles vivo, e então eles vislumbram a verdadeira vitória de Jesus. Eles percebem que o Império Romano não pôde vencer Jesus. Jesus venceu Roma, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu o Sinédrio, venceu os saduceus, venceu os fariseus, venceu a cruz. E Jesus venceu o maior império da terra, o pecado. Esses homens agora vislumbram o poder glorioso de Jesus e aguardam, após ver Jesus subir aos céus, o poder que viria do alto. E então o livro de Atos se inicia contando do momento em que eles recebem o poder do alto, que o Espírito Santo é derramado sobre eles, cumprindo assim a profecia de Joel. Esses homens têm visões, falam em línguas estranhas, recebem poder e podem agora seguir e cumprir a missão de Deus, anunciar o Evangelho, assim como Jesus os havia mandado. E é no meio desse processo, é no meio desse cumprimento, que esses homens enfrentam então essa perseguição, justamente como Jesus havia dito. O mundo que nós vivemos é um mundo que não é tão simpático ao Evangelho, e a verdade é que ele nunca foi. Logo nos primeiros anos, nós percebemos a igreja enfrentando perseguições, enfrentando dificuldades, mas o que nós podemos aprender com esses homens, e o que eu quero falar hoje, é sobre a maior arma que a igreja tem contra as acusações do mundo, é sobre a maior arma que a igreja tem contra a perseguição que sobrevém os cristãos. A nossa maior arma é a oração. Nós vencemos as acusações do mundo com os joelhos no chão. Nós vencemos
os nossos inimigos, nós vencemos os opositores, aqueles que tentam suprimir o Evangelho, orando ao Senhor. E é isso que esses homens fazem. Logo após serem soltos, como o nosso texto diz, eles procuram a igreja, eles se reúnem e contam uns aos outros tudo o que lhes havia acontecido. E o texto diz que, unânimes, eles se reúnem em oração. Unânimes, todos com o coração concordante, levantam um clamor a Deus. A nossa maior arma é a oração. Mas de que oração nós falamos? Qual tipo de oração? Como nós devemos orar? Porque talvez soe um pouco vago. Nós, diante das dificuldades, nós devemos orar, mas orar como? Porque nós temos visto muitos, diante de todo o caos que surge no nosso país ou no mundo, orando. Mas orando como? Pedindo o quê? Pedindo para que Deus, talvez, tire os líderes políticos e os líderes religiosos que eu não gosto e coloque os líderes políticos e religiosos que eu tenho mais afinidade? Nós oramos pedindo o quê? Que Deus promova uma paz e uma tranquilidade nessa terra. Que Deus me dê a prosperidade que eu preciso, que Deus me tire todas as dificuldades e que eu viva uma vida serena e tranquila. Nós oramos como? Pedindo a Deus que se levante com juízo e mate todos os nossos inimigos. Como deve ser a nossa oração? Graças a Deus pelas Sagradas Escrituras, que nos ensinam como nós devemos orar, que nos mostram com o exemplo desses homens, da Igreja de Deus, como nós devemos reagir. E nós podemos aprender várias lições através da oração desses homens. Eles então se reúnem unanimemente e levantam um clamor a Deus. E a oração começa dizendo: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há. Essa expressão, essa frase, é uma cópia exata que nós encontramos no Salmo 146, verso 6, ou até em Êxodo 20, num verso que nós conhecemos muito bem. Lembra-te do dia de sábado, para o santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, porque nele fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E no 7º dia descansou. Nos 6 dias fizeste o céu. Eu falei errado, mas está ok. Essa expressão, irmãos, ela significa, quem a compôs com a intenção de representar a soberania divina. Deus é o Criador soberano de todas as coisas. Deus tem o domínio de todas as coisas. Ele fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. A mentalidade hebraica, ela é muito interessante. Quando nós temos o relato da criação, por exemplo, nós sempre temos as expressões céus e terra, porque é tudo que ele consegue ver para cima e tudo que ele consegue ver para frente. Ele está querendo dizer: olha, Deus fez tudo, todo o universo, por maior que seja, é obra de Deus. E isso implica em controle. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele diz: olha, em minhas mãos está o poder de fazer viver e fazer morrer, e não há ninguém que possa fugir delas. Deus é soberano. E eles iniciam a sua oração colocando em primeiro lugar esse fato: Tu, soberano Senhor. É por isso que eles têm força para resistir às acusações. É por isso que a igreja tem força para resistir às perseguições desse mundo. Porque em primeiro lugar, ela sabe que ela serve a um Deus que é soberano. Ela serve a um Deus que governa todas as coisas. E por conta disso, ela é inabalável. Não importa se nós somos perseguidos, não importa se a morte nos alcançar.
Pois foi Jesus quem disse: não temam aqueles que podem matar o corpo, temam a Deus que pode fazer tanto o corpo quanto a alma perecerem no inferno. Os homens podem nos perseguir, os homens podem até mesmo nos matar, mas as nossas vidas estão na mão de Deus. E tudo que nós fazemos por intermédio do seu poder e sob a sua soberania. Esse é o fato que eles colocam. Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano. E nós sabemos disso. Nós estamos diante da acusação do Sinédrio. Nós estamos diante daqueles que querem, na verdade, nos matar. Eles só não nos mataram porque eles não conseguiriam contrapor o fato de que esse homem foi curado. Eles só não nos mataram porque havia uma multidão que glorificava o teu nome. Eles só não nos mataram porque o Senhor é soberano. E então eles continuam dizendo: tu, soberano Senhor, que disseste por intermédio de Davi, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, o nosso pai. E aqui é interessante porque o trecho que eles citam é um trecho do Salmo 2. E no Antigo Testamento nós não temos de forma clara que foi Davi quem escreveu, mas era um ponto que os judeus acreditavam, de que o Salmo 2 era um salmo de Davi. E portanto eles dizem: olha, Deus disse através do Espírito Santo por boca de Davi. É interessante que essa é uma evidência de como funciona a inspiração divina para as Escrituras. Foram homens quem escreveram a Escritura. E muitas pessoas às vezes jogam isso diante de nós: olha, vocês creem num livro que foi escrito por homens. E é verdade, foram homens que escreveram, mas foram homens cheios do Espírito Santo, foram homens que foram influenciados pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo, e é dessa forma que eles colocam nessa oração: nós sabemos, por meio de Davi, que foi inspirado pelo teu Espírito Santo. Nós sabemos que essas coisas aconteceriam. E o que Davi disse? Davi disse: olha, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Por que os povos pensam coisas vãs? Por que eles ficam questionando o poder de Deus? Por que eles ficam pensando se há ou não um Deus? Por que eles ficam questionando coisas, perdendo o seu tempo com coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se uma a outra contra o Senhor e contra o seu ungido. Davi está dizendo que o povo se levantou. Ele está colocando aqui, através do Salmo, que os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se contra o Senhor. O povo não se ajunta contra nós. As perseguições não são em primeira mão contra nós, contra eu, Nicolas, contra a Dominique. Eles nos perseguem porque são contra Deus. Eles nos perseguem porque são contra o ungido de Deus, o Cristo. E eles entendem que esse texto é, na realidade, o que aconteceu com Cristo Jesus. Eles interpretam então no verso 27, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa terra contra o seu ungido, Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios, bem dizer, os romanos, junto com as autoridades de Israel. O povo de Deus e o povo gentil se uniu contra o seu ungido, contra o teu servo. Mas é interessante que, na mesma hora, eles também dizem que tudo o que aconteceu pela mão de Deus. É muito interessante como nós temos aqui esse fato paradoxal da responsabilidade humana e a soberania divina. Porque, às vezes, a gente estava até conversando lá na classe hoje, que às vezes a gente queima a mufa, né? Queima o cérebro, tentando entender. Mas e se eles não fizessem o que eles fizeram? Como que Jesus ia ser crucificado?
E se Judas não traísse? Como que ia acontecer? Então Deus fez Judas trair? Não, foi Judas quem traiu, mas estava predeterminado que ia acontecer. Como que funciona? E nós não sabemos. A realidade é que essa questão da responsabilidade humana e a soberania divina caminham juntas, de forma paradoxal, e talvez nós, com a mentalidade que nós temos, limitada pelo pecado, jamais entenderemos. Mas tem uma coisa que nós precisamos fixar em nossas mentes: tudo o que acontece, acontece pela mão do Senhor. Tudo o que acontece, acontece com a permissão de Deus. É só nós pensarmos, quando Jesus estava lá no Getsêmani, e vem aquele grupo de soldados para poder o prender, e ele diz: olha, vocês estavam comigo todos os dias no templo, mas agora é a hora de vocês. Se vocês estão me prendendo, não é porque vocês têm poder, mas é porque Deus permitiu que vocês me prendessem. Tudo acontece por conta da soberania divina. Tudo acontece com permissão de Deus. Portanto, esses homens são responsáveis pela morte de Jesus. Eles se ajuntaram contra o Senhor, se ajuntaram contra o ungido de Deus, mas tudo cumpriu o propósito soberano de Deus. Tudo cumpriu aquilo que a mão do Senhor predeterminou. Então nós percebemos que essa oração, ela acontece em duas partes. Essa primeira parte que nós já expomos, é como que uma introdução. Esses homens reconhecem os atributos divinos. Esses homens, em primeiro lugar, reconhecem que Deus é soberano, e tudo o que aconteceu com Cristo, assim como tudo o que os acontecera, está debaixo da autoridade de Deus. Eles sabem que Deus permite essas coisas, e eles sabem inclusive que a vida deles pode ser ceifada, assim como Jesus disse lá no Sermão do Monte: bem-aventurados sois vós quando torturados, perseguidos e mortos pelo meu nome. Eles sabem, e portanto eles, em primeiro lugar, reconhecem a soberania divina. Nós precisamos ter isso em mente, irmãos. Nós precisamos viver esta vida sem idealizar um mundo fantasioso, sem inventar uma realidade irreal, sem criar um cenário diferente do que a palavra descreve a nós. Nós temos que viver sabendo que nós seremos perseguidos. Nós temos que viver sabendo que a igreja sempre enfrentou e continuará enfrentando percalços, continuará enfrentando perseguições, continuará enfrentando acusações, mas nós temos que ter em mente que nós vivemos debaixo da soberana mão do Senhor. Nós vivemos debaixo do poder que vem do alto. Nós fomos enviados sob um poder eterno, inabalável, e nós triunfaremos ainda que a morte nos alcançar. Então, após fazer essa introdução, eles agora fazem o pedido. E aí é que é interessante, porque eles não pedem para que não aconteça a perseguição. Eles não pedem para que o sinédrio seja destruído, para que o Império Romano seja destruído, para que Deus envie um anjo lá no meio do sinédrio e ceife todo mundo. Eles não pedem nada disso. Eles pedem para que Deus, em primeiro lugar, veja aquelas acusações. Deus, estão aí as acusações contra a tua igreja. Não é nossa responsabilidade dizer o que o Senhor fará diante dessas acusações. A nossa responsabilidade é entregar em tuas mãos. Eis aí, olha para as acusações, para as ameaças, e concede aos teus servos mais ousadia. Concede aos teus servos mais coragem para continuar pregando. Deus, eles quiseram nos matar,
Deus, eles se levantaram contra nós, fizeram um monte de ameaças, tudo isso porque o Senhor realizou um sinal, o Senhor realizou um prodígio, o Senhor curou um paralítico. Então, Deus, diante disso eu peço ao Senhor, cura mais, faz mais, Deus, nos dá mais ousadia. Se é por conta dessa cura que nós estamos sendo perseguidos, faça mais prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Esses homens são loucos. Toda essa confusão por conta da pregação do Evangelho, toda essa confusão por conta da cura de um paralítico, e eles querem mais ousadia para continuar pregando, eles querem mais sinais e prodígios, para que esses sinais confirmem a pregação deles. Essa deve ser a nossa atitude, irmãos, essa deve ser a nossa oração. Diante das ameaças que nos sobrevêm, diante de tudo que nós passamos, diante do nosso ambiente de trabalho, que às vezes é hostil à nossa vida, diante do nosso chefe, diante dos nossos colegas, diante das lideranças, dos políticos, diante de todos que às vezes se levantam contra nós, por sermos cristãos, diante das ideologias mentirosas desse mundo, que se levantam para contrariar a Escritura Sagrada, nós não temos que agir por força e violência, nós temos que agir pedindo a Deus que nos dê mais ousadia, pedindo a Deus que os frutos que tanto incomodaram esses que se levantam contra nós, sejam multiplicados diante dos olhos deles, para a glória do nome do nosso Deus. Então, ao terminar essa oração, Deus imediatamente respondeu. E o texto diz que o lugar onde eles estavam tremeu. Houve um terremoto que abalaram as estruturas daquele lugar, mostrando que a presença de Deus estava ali. Isso é meio que uma reminiscência ao que acontece no Monte Sinai, quando Deus desce no Monte Sinai, e o texto diz que o monte todo tremia e fumegava com a presença de Deus. A presença de Deus desceu naquele lugar, confirmando a oração daqueles homens. E eles que pediram ousadia, receberam aquilo que eles precisavam. O texto diz que eles imediatamente ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Esses homens, nós conhecemos a história, eles continuam. Cada um deles vai ser morto por conta do Evangelho. Cada um deles enfrentará a espada. E todos os que sucedem após ele continuarão sendo perseguidos, assim como eu e você. Talvez nós vivemos num país pacífico, um país que, por enquanto, não persegue de forma hostil aos cristãos. Um país como outros países que não prende e mata cristãos. E por isso às vezes nós pensamos que está tudo bem, está tudo ok, nós às vezes nos sentimos confortáveis, mas as perseguições acontecem, ainda que de forma sutil. O Evangelho vem sendo suprimido, e nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos de mais intrepidez para anunciar a palavra de Deus. Porque as perseguições continuarão acontecendo. Elas sempre aconteceram e continuarão acontecendo. É interessante que hoje morrem mais cristãos do que morriam nessa época. Morrem mais cristãos, morreram mais cristãos perseguidos pelo Evangelho no século XX e no século XXI do que nos 4 primeiros séculos de perseguição do Império Romano. Portanto, a Igreja de Cristo Jesus precisa se armar com a oração. A Igreja de Cristo Jesus precisa passar por essa perseguição, orando ao Senhor, de joelhos dobrados, clamando o nome de Jesus, clamando pelo poder que vem do alto, clamando e reconhecendo a soberania divina que controla e ordena todas as coisas, para que nós tenhamos mais ousadia, mais intrepidez, ao expor diante do mundo o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós sejamos como esses homens, que nós sejamos uma igreja que diante das ameaças, que diante das situações,
põe os joelhos no chão e dobra e ora ao Senhor. Que nós possamos viver verdadeiramente um avivamento nessa igreja, um avivamento nesse país, e que nós possamos presenciar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, orando ao Senhor. Amém? Fiquem de pé, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus. Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa palavra, Pai. Nós te agradecemos por mais uma vez falar aos nossos corações, Deus. E nós, como esses homens, unanimemente pedimos, Deus, que nos encha com Teu Espírito Santo, Deus. Deus, veja as ameaças que há contra a Tua igreja. Veja, Senhor Deus, as pessoas que se levantam para satirizar o Teu nome. Veja as pessoas que se levantam, Deus, para distorcer a Tua palavra, para dizer, Senhor Deus, o que a Tua palavra não diz, para contrariar, Senhor Deus, o Teu Evangelho. Veja as pessoas que muitas vezes se levantam de dentro das igrejas, Deus, para manchar o Teu santo nome, Pai. Veja as ameaças que há contra o Teu povo, Deus, e nos encha com o Teu Espírito Santo, para que nós tenhamos cada vez mais ousadia, cada vez mais intrepidez, para anunciar o Teu Evangelho, para cumprir a Tua missão, Deus, que nós possamos sempre ter em mente que é pela soberana mão do Senhor que nós andamos nessa terra, que nós passamos por essa vida passageira, e que mesmo que toda acusação, que toda perseguição, Senhor Deus, nos alcance, Deus, nós estamos debaixo da mão daquele que controla todas as coisas, Deus. Nós sabemos que tudo que nos acontece por permissão do Senhor, Pai. Portanto, nós nos entregamos a Ti e clamamos ao Senhor para que nos dê mais intrepidez e mais ousadia para anunciar o Teu Evangelho e tornar mais famoso o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao Teu santo nome, Jesus. Santo é o Teu nome, Deus.